Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez com vocês hoje para tratar de um assunto muito interessante que a gente utiliza no ensino médio inteiro, mas aprende lá no Fundamental 2, né? Que é o fato de equação do segundo grau. Então muita gente ainda tem dúvida como trabalhar a equação do segundo grau, então eu vou bater um papo com vocês hoje falando sobre como identificar, como resolver, não é mesmo? E até como aplicação de uma equação do segundo grau na resolução de problemas. Tá, veja bem que nós temos aqui então o formato de uma equação de segundo grau, ela vem nesse formato. Olha aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero com a diferente de zero. Por que a diferente de zero? Porque para que ela seja do segundo grau, a variável, no caso da equação, tem que estar elevada ao quadrado. Se eu colocar a igual a zero, esse termo desaparece, ela desce para o primeiro grau. Então, nesse caso, nós sabemos que o maior expoente da variável da equação tem que ser 2. Bom, no caso de todos os termos diferentes de zero, a, b e c diferentes de zero, nós chamamos de equação do segundo grau completa. Mas nós sabemos que pode ver somente o que? O termo b e o a, sendo c igual a zero, ela é incompleta com a e b. Como eu posso ter zero para b e ter somente o termo a e c, ela sendo incompleta, não é isso? Tendo somente o termo a e c e b igual a zero. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor onde eu quero chegar. Um exemplo de uma equação de segundo grau completa. Digamos que eu tenho aqui, olha, 2x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. Olha só, o termo a diferente de zero, o a é igual a 2, o b é igual a 3 e o c igual a menos 1. Todos os três termos diferentes de zero. Então, que você tem uma equação do segundo grau que é completa. Observe que eu pego o termo a, o coeficiente a, aqui em x ao quadrado. O b em x e o c é o termo independente da equação. Olha, a igual a 2, b 3, c menos 1. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo, mostrando para vocês como é que temos, então, no caso, uma equação de segundo grau o quê? Completa. Agora, vamos pegar um segundo exemplo aqui. Se eu tivesse dessa forma aqui, olha, x ao quadrado menos 64 igual a zero. Observe que aqui eu só tenho o termo A e o termo C. Como eu sei que esse termo aqui não é B? O B é acompanhado, veja bem, da variável x, e aqui não tem x. O termo independente, veja que não tem x, é termo C. Então, se eu fosse coletar os dados aqui, quando não tem nada aqui, o A é igual a 1. O B, como eu não tenho ele, é 0. O C é negativo 64. Bom, essa é incompleta porque tem o termo B igual a 0. Pode observar que para que ela seja de segundo grau, o termo A jamais vai ser igual a 0. Ó. Aqui é 1 e aqui é quanto? 2. Um terceiro exemplo agora que eu tenho para vocês seria o seguinte. Eu tenho agora 2x ao quadrado menos 32x igual a 0. O que eu estou observando ali agora? Eu tenho o termo a igual a 2, está aqui o coeficiente de x ao quadrado, o a igual a 2, o b negativo 32 e o c, que é o termo independente de variável, como eu não tenho ele, o c é igual a 0. Nesse caso também ela é incompleta, porque tem aqui o quê? Nesse caso, um termo igual a 0. Aqui eu tenho b, ali eu tenho c. Então, essa aqui ela é completa, esta aqui ela é incompleta e essa aqui também ela é o quê? Incompleta. Agora veja, se eu tivesse aqui um quarto exemplo, vejamos aqui comigo. Dessa forma, x ao quadrado igual a 0. É a equação do segundo grau? Sim. Aqui, ó, x ao quadrado, tem igualdade, tem valor desconhecido. O x, o maior expoente dele é 2. Só que aqui nós temos o a igual a 1, o b igual a 0 e o c também igual a 0. Ela é uma equação do segundo grau incompleta, porque somente o termo a é diferente de 0, certo? Então aqui está o exemplo de como você identificar, trabalhar os coeficientes, coletar esses coeficientes A, B e C e gerar, e no caso, entender como é que você pode buscar uma equação do segundo grau. Tá, vamos partir para outra parte aqui agora. Né? Eu vou agora estar apagando isso aqui e a gente vai estar agora fazendo alguns exemplos de como resolver as incompletas e completas. Vou colocar aqui como alguns exemplos. Vamos colocar o primeiro exemplo, tá? Uma equação de segundo grau incompleta e a gente vai utilizar as fatorações para resolver essa equação. Veja bem, aqui nós temos, para resolver essa equação, ó, primeiro exemplo. Resolva
as equações. Tudo bem. Primeiro item que eu vou trabalhar aqui, eu vou chamar de item A, eu tenho aqui, olha, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Tá, aqui ela é incompleta, só tem o termo A e B. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, quando você vai trabalhar a equação de segundo grau que tem somente termo A e B, você vai colocar sempre fator comum em evidência, vai fatorar, entendeu? Por fator comum em evidência, quando não tiver o termo C, tiver somente termo A e B. Nesse caso, você não tem que coletar os dados, mas se precisar de coletar os dados, qual é o valor de A aqui? O A igual a 1, o B negativo 4 e o C igual a 0, certo? Então, quando ela tem qualquer um dos termos igual a 0, você vai trabalhar com fatoração, fica mais fácil, olha só. Qual é o fator comum que eu tenho aqui? X. Então tá aqui, ó, coloco x em evidência. E fatora x ao quadrado dividido por x, divisão de bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar quanto? X. Olha, menos 4x dividido por x vai dar igual a quanto? 4, que é igual a 0. Quando você fatorou, igualou a 0, agora é só pegar cada fator desse e igualar a 0. Tipo assim, olha, x igual a 0 é uma das raízes, pode chamar de x1, certo? Pega o outro fator que é x menos 4 igual a 0. Então x é igual a quanto? A 4. Está aqui negativo, vai para lá positivo. Está aqui as duas raízes da equação. Quais são elas? x1 e x2, 0 e 4, tá? Muito bem, isso é quando você tem o termo A e o termo B. Vamos observar aqui, se eu tivesse um exemplo aqui, olha, B, x ao quadrado menos 144 igual a 0, por exemplo. Ali agora, se eu for pegar os coeficientes, o A vale 1. O B eu não tenho, porque não tem o termo x, olha só. O B tem que ter o termo x, não tem termo x aqui, então nesse caso esse termo é C, então o B é 0. E o C é igual a negativo 144, só que tem um detalhe. Aqui também eu não preciso de coletar os coeficientes, eu estou coletando só para vocês entenderem que é fácil coletar esses coeficientes caso necessário. Nesse caso, se você quiser fatorar por diferença de dois quadrados, você pode. Diferença de dois quadrados, você coloca dois parênteses, olha aqui, ó. Um mais e um menos igual a 0. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Não é x? Coloca aqui, olha, x e x. Raiz quadrada de 144 não é 12? Coloca aqui, olha, 12. Agora, da mesma forma como estava fatorado, cada fator igualei a 0 e fui determinando as raízes. Ali também eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Primeiro cálculo, eu tenho x mais 12 igual a 0, x igual a negativo 12. Encontrei uma raiz, certo? O outro, olha aqui, ó, x menos 12 igual a 0, x é igual a 12 positivo. Então nós temos aqui o x1 e o x2. Quais são as raízes aqui? Negativo 12 e positivo 12. Bom, no caso dessas equações de segundo grau, quando tiver somente o termo A e C, eu já vou afirmando uma coisa para vocês. Ou ela não vai ter nenhuma raiz, vai ser então um conjunto vazio, ou as duas raízes que ela tiver vai ser sempre o quê? Opostas. Certeza, tá? Se tiver somente o termo A e C, tá? Eu quero fazer agora um exemplo de uma equação do segundo grau completa com vocês. Observe, nós trabalhamos incompleta com A e B, incompleta com A e C, e agora vamos fazer uma equação do segundo grau o quê? Completa. Vou colocar como item C, vou estar apagando aqui agora, para vocês, no caso, entender como trabalhar uma equação do segundo grau, então, completinha, tá? Então, vem comigo aqui agora para a gente analisar, então, essa segunda parte agora de equação do segundo grau completa. Tirando aqui, então, no caso, um item C, já que eu fiz um item A e B ali, vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado, menos, nesse caso, 6x mais, não é isso? 12 igual a 0, certinho? Vamos pegar essa equação do segundo grau aqui, que ela é completa, e vamos tentar resolvê-la agora, certo? Bom, a ideia aqui agora é o seguinte, coletar os dados e usá-los. Vamos utilizar aquelas formulazinhas que a gente aprendeu no passado, olha só. O valor de A aqui é igual a 1, porque o coeficiente de x ao quadrado é 1 quando não tem nada. Se tivesse negativo aqui, ia ser negativo 1, certo? O B é o que vem acompanhando o x, não é isso? Ó? Então está aqui, negativo 6, certinho? E agora vamos ver aqui o termo C, que eu tenho 12. Tudo bem?
Agora, o que eu vou fazer? Essa equação aqui que nós vamos trabalhar aqui agora, nós vamos trabalhar da seguinte maneira, usando a fórmula discriminante delta, que é igual aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. O delta é o seguinte, se ele der maior do que zero, as duas raízes vão ser diferentes. Se ele der igual a zero, as duas raízes vão ser iguais. Se ele der negativo, já posso colocar conjunto vazio como solução. Então tem que entender que essa fórmula delta aqui, ela já define como é que vai ficar a situação dessa solução aí. Se ela vai ficar, no caso, com duas raízes iguais, duas diferentes ou nenhuma raiz. Por isso que é chamada de discriminante. Na verdade, o nome dessa fórmula é discriminante, porque ela já vai discriminar como é que vai ficar a situação das raízes antes mesmo de você calcular. Bom, então para usar essa fórmula, você faz o seguinte, olha, delta é igual a expressão numérica, que você vai calcular o valor numérico. Você vai pegar o valor de B, que é negativo 6, e coloca aqui, ó, menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes A, não 1, certo? Vezes C, que é igual a quanto? 12. Então, nós temos que, olha, que delta é igual a 6 vezes 6, 36. Se o expoente é par, o resultado fica positivo, menos 4 vezes 12, vai dar um total de 48. Então, delta, aqui nesse caso, vai dar o quê? Negativo. Olha só, negativo 12. Quando acontecer de você calcular, então, o delta e der negativo 12, dentro, no caso, nós trabalhando aqui nas raízes reais, o conjunto é vazio. Por quê? Porque você não extrai a raiz quadrada de números negativos. Como a fórmula de Bhaskara vem assim, olha, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como é que você vai explicar colocar negativo 12 aqui dentro, uma vez que não dá para extrair a raiz quadrada de número negativo? Então, nesse caso, quando acontecer isso, você vai colocar a solução, vai ser o quê? Conjunto vazio, tá? Então, fica aqui o item C mostrando para vocês como a equação de segundo grau ela pode ter solução conjunto vazio. Mas agora eu vou mostrar uma outra que tem duas raízes reais diferentes, tá? Vamos para lá? Vejamos aqui então como é que fica. Olha só. Vamos então para o item D. No caso do item D agora, olha o exemplo que eu vou colocar para vocês. D, nós temos x ao quadrado, menos, nesse caso vamos colocar aqui 7x mais 10 igual a zero, certinho? Ó, então nesse caso aqui, nós vamos trabalhar agora, de novo, coletando os dados A, B e C e vamos jogar e vamos descobrir agora se é possível agora encontrar raízes reais distintas ou até mesmo iguais, porque nós já mostramos um exemplo daquilo que não tem nenhuma raiz. Bom, coletando os dados aqui, então nós temos que o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a negativo 7 e o valor de C é igual a quanto? 10. Jogando na fórmula delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, vamos buscar então agora o valor de delta, tá? Vem comigo, tá aqui, olha, delta é igual. Observe o valor de B é negativo 7, então tá aqui, ó, menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é igual a quanto? 10. Então nós temos que delta é igual a 7 vezes 7, 49, menos, ó, 4 vezes 10, 40. Quanto que deu? 9. Opa, então deu aqui maior do que zero. Se deu maior do que zero, nós temos duas raízes, então, reais diferentes, certo? Vamos trabalhar com essas raízes agora. Para isso, utilizamos agora a fórmula de Bhaskara, que está aqui, olha, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual, olha o valor de b, como é que fica? Nós temos que o negativo com o negativo da fórmula, vai ficar o quê? Positivo 7. Mais ou menos, raiz quadrada de 9 é possível. Quanto que é? 3. O dobro de A, 2 vezes 1, 2. Então agora eu vou separar as raízes aqui, olha só. x1, eu vou somar 7 mais 3 sobre 2, que é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Vamos ver outra raiz, olha aqui, ó, x2 é igual. Vamos agora subtrair 7 menos 3 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a quanto? Nesse caso, 2. Ok, temos então no caso as raízes igual a quanto? 5 e 2, tá?
Agora eu quero aproveitar uma coisa aqui para falar com vocês. Veja bem, o delta deu maior do que zero. As duas raízes reais são o quê? Diferentes. Na outra, o delta deu negativo. Vocês viram que então não existe raiz real. Eu quero agora lançar um outro exemplo. Aqui nós temos letra D. Vamos para a letra E, que eu quero mostrar algo diferente de vocês. Quando o delta der igual a zero, o que vai acontecer? Vamos lá? Então, item E. No item E, vamos colocar aqui, olha, x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a zero, certo? Então vejamos essa aqui, como é que vai ficar a questão do delta dela. Qual é o valor de A aqui? O valor de A é igual a 1. O valor de B é igual a menos 8 e o valor de C é igual a 16. Então nós temos aqui que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então nós temos que delta é igual, qual é o valor de B? Negativo 8 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é igual a quanto? 16. Então tá, delta é igual a 8 vezes 8, 64, menos 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64. Então o delta aqui vai dar zero. Então nós tivemos um exemplo com delta negativo, que vocês entenderam que não tem nenhuma raiz real. Nós tivemos então, no caso, porque ele é negativo, então menor do que zero, tá? Aí nós tivemos um exemplo logo depois que tinha delta maior do que zero, que no caso de 9 tinha duas raízes diferentes. E agora nós temos delta igual a zero, que vai ter duas raízes reais o quê? Iguais, certo? Então aí como é que fica então a forma de básica? Quer ver o que acontece com ela? Aqui, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre quanto? 2a. X é igual. Nesse caso, vou colocar aqui, ó, o valor de b, negativo com negativo, positivo 8. Mais ou menos raiz de quem? De zero. Então, geralmente, quando o delta é igual a zero, essa fórmula não precisa dessa parte. Fica somente o quê? Menos b sobre quem? 2 vezes o valor de a, ou seja, 2 vezes 1. Porque essa parte aqui foi eliminada, porque a raiz de zero só vai somar mais zero menos zero, não vai alterar nada. Então, nós temos que x é igual a 8 sobre 2, que é igual a quanto? 4. As duas raízes então as duas raízes dessa equação do segundo grau aqui é igual a 4. O x1 e o x2 são iguais. Então fica bem claro para vocês que em relação à equação do segundo grau, tem a questão da discriminante. Ela é muito importante. Você sabendo que ela vai dar maior do que zero, duas raízes reais diferentes. Se delta é igual a zero, duas raízes reais iguais. Se delta é negativo, não vai ter nenhuma raiz real, certo?